creio que o Senhor quer encorajarmos como igreja brasileira. Muitas vezes nós ficamos aqui na nossa bolha e somos consumidos, né, por situações, circunstâncias. A gente olha para a situação do Brasil, a situação política, e acaba que a gente vai entrando num ritmo automático. E nos esquecemos de coisas que talvez são tão importantes. Eu sinto nessa manhã que o Senhor quer nos lembrar de um legado que Ele deixou para nós como igreja brasileira. Talvez muitos de vocês não tenham uma história tão longa, né, na fé, é uma igreja nova, né, muitas pessoas que estão chegando agora. Mas o que essa igreja, que a realidade que essa igreja vive aqui, não é algo novo, não é uma novidade que o Tiago inventou. Na verdade, é algo que perdura já por mais de 2000 anos. Nós somos parte de algo que é muito maior do que esse prédio, que está muito bonito, a propósito. Bom trabalho vocês fizeram, glória a Deus. Mas nós temos uma história que vai até lá no começo. Uma promessa que Deus fez para um homem chamado Abraão. E a promessa de Deus para Abraão é que, através da sua semente, eu abençoarei todas as famílias da terra. Através dessa uma semente, Abraão, eu abençoarei todas as famílias da terra. E hoje, meus queridos, nós estamos aqui por causa dessa semente, por causa dessa promessa. Imagina, eu creio que existem muitas etnicias nessa sala, né? Tem japonês, tem africano, tem índio, tem português, europeu. Mas Deus, o tempo todo, cuidou da história de cada um de nós para que nós hoje estivéssemos aqui, testemunhando da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão, porque Ele deu, um dia Ele entregou uma palavra para Abraão. E você é parte dessa promessa. Amém? Faz sentido? Se você tiver a sua Bíblia aí, eu queria que você pegasse ela. Tem uma palavra bem simples, mas eu creio que vai encorajar o seu coração nessa manhã. Antes da gente ler, eu quero só trazer um fundamento, né, para a gente trabalhar aqui juntos nessa manhã. Nesse mundo que nós vivemos, existem realidades e existe a verdade. Diga comigo, realidades e a verdade. As realidades, elas, não vou dizer que elas são falsas, são realidades. É uma realidade que existe diferença social no Brasil. É uma realidade que existe uma crise mundial, global. São realidades, são verdades, são coisas que realmente acontecem. Mas existe uma verdade. E essa uma verdade é o que está na palavra de Deus. As realidades, elas são construídas através de narrativas. Mas quem vai determinar a verdade é Deus. E eu não estou aqui pedindo para você negar a sua realidade. Nós oramos aqui alguns minutos atrás. É uma realidade que você tem uma enfermidade. É uma realidade que você está lutando com alguma coisa. É uma realidade que você está com uma crise no seu casamento. São realidades. Mas nós não somos chamados para vivermos de acordo com as nossas realidades. Mas nós somos chamados para vivermos de acordo com porque a verdade nos libertará.
E algumas pessoas podem olhar a gente, né, os crentes, olhar a gente de fora e pensar, esse povo é tudo maluco. Eles negam a realidade, eles negam a ciência. Não. A grande verdade é que nós não precisamos negar a realidade. Mas nós somos chamados para crermos que existe uma verdade que é superior. Existe um movimento, queridos, que eu pessoalmente creio que é um movimento diabólico, de humanizar as coisas que são santas. De tornar algo que não é desse mundo, e não foi feito para ser desse mundo, em algo humano, carnal. Quando na verdade o que Jesus fez quando ele veio para nos resgatar foi abrir um novo e vivo caminho, para que nós pudéssemos ter acesso a essa realidade celestial. Você está entendendo a diferença? Então a gente tenta trazer Jesus para a nossa caixinha humana, quando Jesus está convidando a gente para sermos uma nova criatura e andarmos nessa novidade de vida com Ele e experimentarmos algo que o mundo não tem para nos oferecer. Essas são as verdades de Deus que vão conflitar com essas realidades. Muitas vezes o que nos prende a essas realidades que não são o melhor de Deus para nós são essas narrativas. Então, né, do dia para a noite você tem o seu pensamento modificado. É aos poucos, né? A Regina, a Carol trabalham bastante com essa parte da neurociência. As coisas não acontecem de um dia para o outro. São pequenas atitudes, pequenos pensamentos, pequenos acordos que nós fazemos mentalmente que vão nos levar a um lugar de prisão no nosso coração, no nosso espírito. E nós somos chamados para termos um espírito de discernimento, que vai nos ajudar a nos livrar dessas narrativas. É um discernimento no Espírito Santo. Fala para a pessoa ao seu lado que, irmão, você precisa ter discernimento no Espírito Santo. Esse ano, queridos, 2026, vai ser um ano desafiador. A gente já está sentindo a atmosfera, o clima. Está ficando tenso. E se nós não tivermos discernimento, nós vamos operar numa realidade onde nós não somos chamados para operar. Nós precisamos viver na verdade, porque a verdade é o que nos liberta. Um exemplo que eu dou para exemplificar, né, essa realidade das narrativas e quanto a forma como algo é falado pode influenciar a sua experiência ali naquele momento. Eu sempre comparo isso. Quando tem Copa do Mundo ou Olimpíadas, eu odeio assistir na Finlândia com o locutor falando finlandês. Porque parece que ele não tem aquela... Parece que ele está torcendo para o Brasil perder, entendeu? E daí, às vezes, eu troco, ponho o Galvão Bueno, é outro jogo. É outra emoção, é outra sensação. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Às vezes você está olhando para a sua situação, você está ouvindo o locutor finlandês. O meu cunhado Diego, ele imita a língua finlandesa. Ele tem o finlandês próprio dele. E Deus está falando, não, desliga, põe a tecla SAP para você ouvir o que o céu está falando sobre isso. O que eu estou falando sobre isso. O que eu vejo quando eu olho para essa situação. Como então, queridos, nós podemos viver na verdade de Deus? Abra aí a sua Bíblia em Romanos. Não precisa abrir não, mas Romanos 14, 23 fala assim: tudo o que não provém da fé é pecado. Tudo o que não provém da fé é pecado. Em outras palavras, tudo que eu faço sem fé é pecado. Se eu subo aqui nesse púlpito para adorar, para ministrar louvor, mas no meu coração eu não creio que Deus
vai agir, eu não creio que, sei lá, tem algum tipo de incredulidade no meu coração. Eu estou pecando, por mais que eu esteja fazendo, entre aspas, a coisa correta. Se eu dou a oferta sem fé, que Deus irá prover, que Deus irá cuidar, que Deus irá multiplicar, eu estou pecando. É radical essa palavra, né? Mas nós somos chamados a fazer tudo o que nós fazemos em fé. Você concorda comigo? Tudo. Se Deus chamou você para estar ali no seu trabalho, para desempenhar uma função, você precisa crer que você está cumprindo o chamado de Deus para a sua vida. Porque senão vira algo automático. Você está só indo trabalhar para receber um salário, para poder sobreviver e pagar as contas no final do mês, e no próximo mês continuar esse ciclo. Você está entendendo? Quando na verdade Deus está nos chamando para andarmos em fé e crermos que aquele que nos chamou é fiel para cumprir as suas promessas. E às vezes leva tempo, né? A gente é tão imediatista. Não sei, Thiago, talvez essa não foi a sua experiência, mas a gente começou a igreja lá, eu pensei que o negócio ia explodir. E no começo até que explodiu. E depois explodiu de novo para dentro. Daí a gente fica frustrado. Pô, não, acho que eu errei. Eu ouvi errado. Não, eu vou voltar para o Brasil. Não, eu vou desistir. Querido, se Deus falou, Ele é fiel. O nosso papel é simplesmente continuar e crer naquilo que Ele falou. Porque se eu não creio, por mais que eu esteja fazendo a coisa certa, eu estou pecando. Sabe por que é pecado? Porque se nós fazemos qualquer coisa sem colocarmos a nossa fé e a nossa confiança nele, nós colocamos nossa fé e nossa confiança em alguma outra coisa. Isso é tão libertador. Quantos aqui são pais? É um desafio ser pai, não é? Acordar de madrugada, você está com um nenenzinho ainda, né? Eu já passei dessa fase, graças a Deus, não tem mais fralda para trocar. É um desafio, queridos. Mas se a gente vai no automático, a gente começa a fazer as coisas na força do nosso próprio braço, a gente tenta do nosso jeito. E a gente esquece que Deus nos chamou para cumprir esse papel de sermos pais, ou de sermos cônjuges, ou de sermos filhos, qualquer que seja. Nós precisamos de fé, nós precisamos crer que nós estamos cumprindo o chamado de Deus para a nossa vida. Existe um capítulo no Novo Testamento, se você quiser, você pode abrir agora, em Hebreus 11, que eu diria que é um dos capítulos mais importantes do Novo Testamento. Fácil entra no meu top 10. E em algumas versões tem um título sobre esse capítulo que diz Heróis da Fé. É que Paulo está escrevendo aos hebreus falando desses heróis da fé, homens de Deus, mulheres de Deus, que creram. Hebreus 11, 1 fala assim: ora, a fé e a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. A fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. O que é fé? De acordo com Hebreus 11, 1, fé é esperar e confiar com ousadia. E número 2, não ver, mas ter certeza. Repita comigo. Esperar e confiar com ousadia. Não ver, mas ter certeza. Essa é a fé, que é um dom de Deus. Está tudo ao contrário, está tudo dizendo o contrário. Mas eu espero e confio, não assim, meia boca, com ousadia. Se alguém se levanta para me confrontar, eu falo assim, não. Eu estou esperando em Deus. Ele me prometeu. Eu estou confiando nele com ousadia. Quem é você para falar o contrário para mim?
E mesmo nós não vendo, nós temos certeza. Por 18 anos, 16 anos, vamos dizer assim, eu não via muita coisa acontecendo na Finlândia. A gente trabalhava bastante, né, amor? Fizemos bastante. Fomos obedientes ao Senhor, mas o fruto era às vezes tão pequenininho. Mas a gente tinha certeza de que Deus havia nos chamado para estar lá. E hoje nós estamos vendo, eu creio que ainda nem é o começo. É um pouquinho ainda, não estamos nem no 1% ainda. Mas nós já vemos muitas das coisas que Deus havia nos prometido acontecendo. Então essa confiança para esse ano, querido e minha querida, o Senhor quer te chamar para essa confiança em Deus. Não confia na força do seu próprio trabalho, na sua capacidade de fazer as coisas acontecer. Confie nele. Põe a sua confiança nele. Tome os seus passos a cada dia crendo nele. Porque se ele é fiel, ele vai cumprir. Versículo 6 diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Como que eu vou ter sucesso na minha jornada de fé? Primeiro, eu não vou duvidar que Deus existe. Vamos ser honestos aqui. Acho que todos nós como cristãos, a gente tem pelo menos momentos onde a gente meio que duvida, será que Deus realmente existe? Mesmo você tendo experimentado tantas coisas, mesmo você tendo visto milagres, mesmo você tendo vivido experiências com Deus, o inimigo vai tentar sempre fazer a gente desacreditar. Eu já tenho 41 anos, não parece, eu sei, eu estou bem conservado. Genética boa, né, Massal? Mas nesses meus muitos anos de caminhada com Cristo, eu vi tantas pessoas desistindo da sua fé, e eu nunca iria imaginar que exatamente aquelas pessoas iriam desistir. Se alguém me falasse, eu nunca iria acreditar, porque seria a última pessoa que eu pensaria. Porque nenhum de nós estamos imunes aos ataques do inimigo contra a nossa mente, porque ele sabe que se ele mexer com isso, ele consegue dominar tudo. Então, não duvidar que Deus existe. E além de não duvidar que ele existe, esse versículo está nos ensinando que nós temos que crer que ele recompensa aqueles que o buscam. Não é pensamento positivo, queridos, porque é a verdade. Você sabe que muitos falam assim, não, Deus, não vou orar não por cura, porque nem todo mundo é curado. Quantos aqui tem essa experiência que todas as pessoas que você orou que estavam enfermas foram curadas automaticamente? Tem alguém aqui nessa sala? Eu também não. Inclusive, teve pessoas que eu orei que morreram depois. Eu não vou orar. Não fala isso hoje, não. Mas a nossa confiança não está aqui nessa terra. Como Paulo descreve, o viver para mim é Cristo, o morrer para mim é lucro. Queridos, nós todos somos curados. De uma forma ou de outra, por mais que a nossa humanidade chora. Eu não estou querendo menosprezar. Eu já perdi pessoas muito importantes para mim. E eu criei até o final que elas seriam curadas, se não foram. Mas o que nos consola é que essas pessoas foram curadas. Elas foram curadas de uma vez por todas. Porque tem pessoas que foram curadas aqui nessa vida e morreram depois também. Lázaro morreu, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou ele, mas depois ele morreu. Porque a vida eterna, ela vai além dessa realidade que nós estamos aqui. E quando nós temos essa fé, esse nível de fé, sabe o que acontece? Ninguém consegue nos parar.
A igreja hoje existe porque lá no começo houveram irmãos e irmãs que tinham uma fé assim, uma fé inabalável. Nós não temos noção do que é perseguição. Nós não temos noção do preço que a igreja primitiva pagou. Eu estive lá em Israel alguns anos atrás e a gente visitou aquela região de Cesareia, que foi a região onde houveram os primeiros cristãos. A igreja estava ali e os romanos construíram uma arena parecida com o Coliseu, menor que o Coliseu, mas cumpriu o mesmo propósito. E o nosso guia turístico falou que eles traziam os cristãos para aquela arena para serem comidos pelos leões. Eles jogavam as pessoas ali no meio, famílias inteiras, e soltavam os leões. E sabe o que os pais faziam? Eles colocavam os filhos na frente para morrerem primeiro, porque o leão estava com fome e ele comia, matava mais rápido. Mas depois que ele enchia a barriga, ele ficava brincando com as pessoas. Era uma morte lenta, dolorida. E nenhuma dessas pessoas negaram a Cristo, porque elas criam que aquela era a verdade. E hoje, queridos, nós estamos aqui por causa do sacrifício desses irmãos e irmãs. Nós não sabemos o que é perseguição. Nós não temos noção do preço que foi pago para nós estarmos aqui nesse ar-condicionado maravilhoso, com esse LED bonito, com esse som gostoso, com essa banda boa. Nós não temos ideia. E quantas vezes nós tornamos a nossa vida cristã algo automático. Hoje é domingo. Eu vou no culto. Não sei se eu vou no culto. Não sei se... eu fui dormir tarde ontem. Acho que eu vou assistir pelo online. Esse mês estou meio apertado. Eu não vou dar o dízimo. Mas tá tudo bem, Deus, né? E a gente vai fazendo as coisas assim. Sem fé. Sem crer. Existe um propósito maior para nós estarmos aqui, queridos. É maior do que vir no domingo, cantar 3 musiquinhas, dar R$20 e voltar para sua casa. É um propósito muito maior, que vai além da sua vida, que vai além de você, vai além da sua família, vai além dessa cidade, vai além. E para terminar, você deve estar me perguntando, ok, como que eu posso receber essa fé? São 3 coisas. Fale comigo: ver, ouvir e confessar. Sabe o emoji que tem um macaquinho que tem assim, assim, assim? Você pode memorizar. Ver, ouvir e confessar. Para que eu tenha certeza, mesmo sem ver, eu preciso ter uma revelação. Eu nunca vi o Senhor com os meus olhos, mas eu já ouvi com os meus olhos espirituais. Adoração, queridos, ela é simplesmente uma resposta daquilo que nós vemos, do Cristo que foi revelado a nós. Quando nós entendemos realmente o que aconteceu lá naquela cruz, o Filho de Deus que foi crucificado por nós, morreu pelos nossos pecados, se entregou, não tinha nenhuma culpa, mas carregou todas as nossas culpas. Quando nós olhamos para aquela cruz, quando nós olhamos para aquele sangue vertendo, quando nós olhamos para aquelas marcas nas mãos dele, quando nós olhamos para o túmulo que está vazio, a reação natural para qualquer pessoa é adorá-lo, exaltá-lo. Quando nós vemos o Cordeiro de Deus sentado no trono, a Bíblia fala que 24 horas os anjos, os anciões repetem: Santo, 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 Santo. É uma resposta automática. Nós vimos o testemunho desse irmão, né? Que falou que não queria vir para o culto, mas começou o louvor, ele começou a chorar. Ele teve uma revelação.
Ele viu Jesus. E nós precisamos vê-lo todos os dias. Nós precisamos contemplá-lo todos os dias, porque isso aumenta a nossa fé. É mais do que uma musiquinha, queridos. É uma vida de devoção que nos traz essa revelação contínua de Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado, o Cristo que está voltando. Hebreus 11, 27 diz que pela fé Moisés saiu do Egito por não temer a ira do rei e perseverou porque ele via aquele que é invisível. Eu e você, nós precisamos ver o Senhor. Sabe? Nossos olhos estão cauterizados. Quantas horas a gente gasta olhando para essa tela? Isso aqui está roubando a gente de olhar para Ele. Um pastor que eu respeito muito disse que ele começou a reparar que nos últimos anos houve uma diminuição da manifestação de demônios nos cultos. Eu cresci na igreja, vocês também. Eu lembro crescendo, né, Lari? Na comunidade. Eu lembro, era todo o culto. A presença de Deus se manifestava e os demônios saíam. Hoje em dia, esse pastor diz, não precisa mais de demônio. Aí já está distraído o suficiente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Romanos 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Depois de vê-lo, eu preciso ouvir. Eu preciso encher a minha mente da palavra de Deus. Eu preciso desligar as vozes do inimigo e ligar a voz de Deus, abrir o meu coração para ouvir o que Ele tem para falar. Se a voz que fala para você é uma voz de acusação, é uma voz de vergonha, é uma voz de destruição, você precisa calar essas vozes e ir para Ele, o teu Criador, o teu Pai, e ouvir o que Ele tem para dizer a respeito de você. Se você se olha para o espelho que você ouve, eu sou feio, eu sou gorda, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou rejeitado, essas vozes não são as vozes do seu Pai. O que Ele está dizendo para você? O que a palavra está dizendo para você? Quantas promessas Ele está dizendo para você continuamente, se você parar para ouvi-lo? Se você sente que a sua fé está fraca, talvez é porque você não está ouvindo, ou você está ouvindo a coisa errada. E por último, confessar. Romanos 10, 9 e 10. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Minha mãe sempre falava quando a gente era pequeno: há poder nas suas palavras. Não esqueci, viu, mãe? Aprendi. Você cria a sua realidade com as palavras que você confessa na sua boca. Ver, ouvir e confessar. Queridos, se coloque de pé agora nesse momento.